bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Márcio Scarpellini, diretor do Colégio Ouro Preto. E hoje eu estou aqui com a doutora Karen Nascimento, psicóloga, e nós vamos falar sobre um assunto delicado, mas muito importante. Sim. Que é a prevenção ao suicídio. Exatamente. Então, começando aí no nosso mês de setembro, é um mês importante nessa campanha, né, de Setembro Amarelo, né? E nós vamos explorar esse assunto. Então, bem-vinda, Karen. Obrigado pelo convite, Márcio. Joia, obrigado. Então, vamos conversar um pouquinho sobre um assunto delicado, né? Que eu acho até difícil de ser abordado, né? Porque não é fácil falar algo que é talvez traumático para algumas famílias. Algumas pessoas podem ter alguma memória, né, complicada sobre isso. Mas é importante, o Setembro Amarelo, ele é um momento de a gente falar sobre isso, sobre a prevenção do suicídio. Um momento de conscientização. Exato. Então, Karen, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua experiência de atendimento. Fala pra gente aí como que é a sua experiência nessa área de atendimento humano. Bom, eu tô na área há 8 anos, como psicóloga clínica. A minha experiência maior realmente é em clínica, adolescente e adulto. E hoje eu passo por todos os traumas, vamos dizer assim, né? Mas hoje o que mais se fala na clínica é depressão e ansiedade, que também puxa para o suicídio. Pois é, e eu acho que existe muito tabu ainda, né, cara? Sim. De falar sobre isso, né? Eu não tô bem, né? Eu preciso pedir ajuda. Deve existir muito isso, você deve se deparar muito com essa situação em clínica, né? Sim, o tabu, ele é social e ele é pessoal também. Então, realmente, as pessoas, como elas não foram ensinadas a falar sobre saúde mental, o tabu, ele cresce muito mais. Então, nomear e explicar o que você está se sentindo realmente é muito complicado nesse processo. Nosso projeto pedagógico de 2025 no Colégio Ouro Preto, no primeiro bimestre, nós falamos muito sobre nomear os sentimentos. Desde a educação infantil, né? Então, qual a diferença entre estou triste e estou com raiva, estou bravo, né? Então, na educação infantil, às vezes isso é muito confuso, às vezes não, acredito que em geral isso é muito confuso, né? E quando somos adultos, eu entendo que essa preocupação e entender isso, né, para dentro, né, nomear o que eu estou sentindo, deve ser uma ferramenta muito valiosa, muito importante para estabelecer uma saúde mental. Sim, e isso é muito emocional. Isso é muito importante, por quê? Porque como as crianças hoje estão aprendendo, elas vão ser adultos mais educados. Não. Hoje no consultório, muitas das ferramentas que a gente usa com criança e adolescente, eu acabo levando para os adultos. Porque os adultos de hoje não sabem nomear. Legal. Né? Então nós não temos, no Divertidamente, eles colocam algumas emoções, mas nós temos muitas emoções, mais de 40 emoções. Então, nomear isso no dia a dia é muito complicado. Então, parabéns por isso, porque você já está plantando a sementinha de adultos funcionais, é o que a gente não tem hoje socialmente. E eu acho interessante a questão da saúde emocional, porque se eu tenho uma dor no joelho, eu vou aonde? Exato. Né? No ortopedista, eu vou procurar um cuidado sobre especialista, isso. Né? Especialista. Mas se eu estou triste, eu vou tentar dar um jeito. E muitas vezes esse jeito, ele mais prejudica do que ajuda. Sim, porque mascara e prolonga o sofrimento dessa pessoa. Então você pega um adolescente, por exemplo, qual pode ser esse jeito? Pode ser bebida, drogas, relacionamentos abusivos, etc e tal. Então assim, o Setembro Amarelo, eu entendo que ele é muito importante pra gente pensar no primeiro ponto. Quais são os elementos, os fatores de risco associados a uma personalidade que pode ser levada ao suicídio? Você tem essa informação pra gente? Isso é muito delicado, é muito complexo, porque hoje nós temos diversos transtornos. Então, dentro de cada transtorno, dependendo do nível, da escala, pode levar a isso. Pode ser um fator de risco. Pode ser um fator de risco, independente do transtorno. Do tipo. Legal. Exatamente. Mas, pro mais comum, vamos pensar assim, que é a depressão. Legal. Né? A gente tem que ter temos muitos fatores de risco, né? Sim, o ambiente que essa criança e adolescente está vivendo, exposto, né? Ele tá... Isso. Tanto dentro de casa como na escola. Legal. Porque dentro de casa as pessoas podem não imaginar, mas sim, os pais adoecem os filhos. A educação adoece, ou melhor, a falta da educação adoece os filhos. Né? Isso a gente poderia classificar como um risco social, então. Sim. Né? Então, o relacionamento com as pessoas do núcleo familiar ou da escola ou onde quer que seja pode ser um fator de risco que leve ao suicídio. Sim, ó. Então a gente tem o fator de risco social, o fator de risco
psicológico, psiquiátrico, que aí é algo pessoal da pessoa, né? É algo, a gente poderia dizer que existe uma predisposição psicológica. Sim, tá, exatamente, uma predisposição. Claro, se a criança já tem isso, aí o ambiente dá mais gatilhos e isso fica pior. Você tem uma somatória de fatores. De fatores, isso. Eu vi também que existem fatores químicos, biológicos. Podemos então, assim, uma falta de alguma vitamina, alguma coisa do tipo. Sim. Também pode... Esses fatores químicos também pode, mas não ao suicídio, mas a um sintoma depressivo. Legal. E é um sintoma, Ok. não é um quadro, que também as pessoas confundem, né? Qual que é a diferença de um sintoma para um quadro? O quadro aí se prolonga. Ok. Então, um quadro depressivo, um quadro ansioso, um quadro de transtorno de personalidade, por exemplo. Hoje as pessoas costumam muito brincar, eu sou bipolar, por exemplo. Porque a pessoa teve uma oscilação de humor, mas não necessariamente que a pessoa é bipolar. Então, a diferença entre o quadro e o sintoma é isso. Eu falo isso para os meus pacientes. Você está ansioso dentro de um quadro ansioso, ou você está num momento ansioso porque você vai dar uma palestra, porque você vai viajar. Vou ter uma prova na escola. Uma prova na escola. Fazer um vestibular, prestar um concurso público. Exatamente. Enfim, é um momento decisivo na minha vida, eu tenho ali uma situação que me gera ansiedade, que é uma emoção. Mas isso não me caracteriza enquanto um comportamento a longo prazo. Exatamente. Essa é a diferença. Exatamente. Você não é ansioso, você está ansioso porque é algo determinado. Eu já convivi com pessoas ansiosas que, assim, tem uma ansiedade que eu chamaria de crônica. Né? Então, aquela coisa que fechou o tempo, escureceu tudo, começou a dar trovão, a pessoa desespera. São os pensamentos intrusivos. Isso, nem tinha nome. Eu tô falando, não tinha esse nome. Esse nome é mais da moda, né? Mas assim, tinha gatilhos assim, mas muitos. Sim, né? sim. Aconteceu alguma coisa, a pessoa travava. Sim. Né? E isso acabou gerando, nessa pessoa específica, quadros de desenvolvimento de doenças crônicas. Sim. Entende? Porque eu acho que isso altera biologicamente, né, a pessoa. Sim, porque a pessoa vai ter. Ela pode desenvolver, por exemplo, uma sudorese precoce, anais, melhor. Ela pode ter alopécia, Bom, né? isso na adolescência pode explodir, né? Pode Porque explodir. o corpo já está em mudanças naturalmente. Manchinhas no corpo, entendeu? Então, assim, por isso que os pais precisam estar muito em alerta a todos esses sinais, entendeu? Porque é isso. A pessoa está ansiosa, ela vai ter um quadro e vai passar. É passageiro. É passageiro. Mas não, eu tô vendo o meu filho, caindo o cabelo com frequência. Essa questão de cair no cabelo com frequência, né? É uma questão fisiológica. É comum a gente tratar de alunos, adolescentes, que tem mudanças de humor. Então, assim, uma criança que é muito comunicativa, do nada ela vira a chave e se cala, se esconde. Uma criança que é muito caladinha, muito na boa na dela, de repente começa a falar enlouquecidamente. Essas mudanças são sinais de alerta também. São sinais de alerta, exatamente. Que não é nem uma coisa nem outra, não é nem falar muito ou falar pouco. É uma mudança em si. Mudança. Porque a criança, ela não sabe nomear, ela não sabe falar o que está Vai acontecendo. extravasar de alguma forma. exteriorizar. Exatamente, por isso, uma criança que fala muito, de repente, do nada, ela se cala. O que está acontecendo? Uma pessoa, um adolescente, uma criança que sempre foi muito bem na escola, de repente, ele não quer mais estudar. Vai levando a vida, levando na barriga, né? Conforme o tempo vai acontecendo. Isso realmente são sinais de alerta. Uau. E uma coisa que vem chamando muito a nossa atenção na adolescência é uma falta de futuro, uma falta de visão de futuro. Então é uma desesperança, sabe? Uma coisa que, o que você vai ser, o que você vai fazer? Não sei, não quero saber, não quero pensar nisso. Não sei se isso tem alguma coisa a ver também. Uma falta de, sabe, de uma perspectiva. Sim. Onde você tá, pra onde você tá indo? É porque hoje os adolescentes e as crianças, eles já têm acesso a muitas informações. Legal. Então, assim, se na nossa época a gente já era perdido e a gente não tinha acesso a tudo isso, imagine hoje eles tendo acesso a tudo. Então, eles estão realmente muito mais perdidos no mundo do que nós antigamente. Porque eles têm uma opção gigantesca. Milhões de opções. Milhões de opções. E a internet mostra isso com muitos facilitadores. Sim. Você pode ser youtuber, você pode ser um influenciador, você pode ser médico, você pode... Então, assim, a cartilha é muito grande. Então, essa questão... Cardápio, né? O cardápio é muito grande. Então, realmente, hoje, se você tiver uma boa estrutura por trás, é muito fácil você se perder. Concordo. Eu vejo assim, quando eu tenho esse monte de opções, quando a criança volta para a realidade adolescente, enfim, e até adulto,
volta pra realidade fria de quem eu Sofre. sou, isso pode dar uma baixa autoestima Sim, absurda, né? sim. Porque a gente vê os cortes das pessoas, os vídeos que bombam das pessoas, mas quando eu volto, a minha vida não é feita de cortes, né? Que eu brinco muito no consultório, que é Nárnia. Aham, A gente passa um guarda-roupa, aham. né? No filme Nárnia, é isso. Os irmãos passam por um guarda-roupa, pelo Você entra guarda-roupa. no outro Entra universo. num outro universo. E nesse universo de Nárnia, tudo acontece. Sim, eu tenho poderes, eu tenho Tem acesso. poderes, os animais falam, tem bruxa, eu luto, eu cresço muito rápido. Mas quando eles passam pelo guarda-roupa e voltam pra vida real, eles voltam a ser criança. Sim. Mas como assim? Se lá em Nárnia eu sou adulto e aqui eu sou criança? Porque essa é a sua realidade. A sua realidade não é Nárnia. E hoje a gente pode dizer que existe uma desconexão. Existem universos diferentes, né? Tem um universo que eu me envolvo digitalmente Que é muito e eu perigoso. desenvolvo uma persona, uma Sim. personalidade digital. Porque é aquilo que você gostaria de ser. É uma projeção. É uma projeção. Como? Porque tem uma questão de validação, Sim. né? Assim, o que o mundo vai consumir de mim? Aham. Então eu vou ser Eu vou isso ser aqui. aquilo. Eu vou ser aquilo porque eu vou ganhar like, eu vou ter mais seguidores. Mas você não dá conta de ser isso o tempo todo, né? Lógico que não, mas cara cai. Sim. E aí a pessoa vai ter ansiedade, depressão, falta de autoestima, falta de alto valor. E é muito louco isso, porque assim, se você for pra pirâmide de Maslow, né, das necessidades e tal, Sim. o que tá no topo é o reconhecimento, né? É ser visto como alguém, é ser reconhecido, é ter uma honra ali, uma visão do outro, que é algo que a gente nem dá conta, né? Porque o outro me enxerga de acordo com a sua própria mente, com a história de vida do Percepção outro, do né? outro, exatamente. Só que isso me leva a me moldar para que o outro me veja. E vira uma roda maluca, né? A gente se perde, né? Porque a personalidade se perde. Legal. Aí a criança ou adolescente que não tem isso muito concreto, que tá na fase de ser moldado, é muito mais fácil ele se perder. Isso pode levar ao isolamento. Tipo, Pode. eu não encontro isso na vida real, então o que eu faço? Não sei, me isolo. Se isola, isso, a criança ou adolescente, eles pode se isolar no mundo quarto e na internet ele ser super ativo. Uau. Então, que é o que a gente vem falando muito, né? Que antigamente a gente puxava as crianças pra casa e a casa era um lugar seguro, mas hoje talvez o quarto seja o lugar mais inseguro Mais inseguro pros possível. pais. Uau. Sim. Aham. Que sério isso, que sério. E aí o apoio familiar é fundamental, né? Sim, eu acho que o que a gente pode resumir de tudo isso são as relações. Se a criança ou adolescente tem uma boa relação dentro de casa, a probabilidade disso tudo não quer desenvolver, porque isso pode desenvolver, mas crescer exacerbadamente, Ser alimentado. não ter um controle é maior. Então, assim, pais, tenham um ambiente familiar acolhedor. Tenha um ambiente familiar que a criança confie em você ao ponto de contar tanto as coisas boas como as coisas ruins, né? Então, assim, essa rede de apoio é muito importante para a criança. No Dia dos Pais agora, eu comentei com os pais que nós precisamos desenvolver a nossa casa como lugar de fuga das crianças. Sim. Então, se a criança Não há fuga da não criança. fuga da casa. Então, assim, se a criança estiver em um momento de perigo, em um momento de ansiedade, para onde eu fujo? Pro colo deveria ser, pros pais, Então, né? só que para desenvolver isso, dá trabalho, né? É uma relação que tem que ser construída lá de trás. Ela não vai ser construída num momento de tensão. Não vai um adolescente de 15 anos você querer ter um relacionamento com ele. Não. Não vai acontecer. Esquece, você já aqui, entre aspas, obviamente, Sim, claro. perdeu o seu filho. Sim. E aí é duro porque a gente fala sobre sexualidade, essas questões todas. Quando que isso, quando deve ser conversado? Normalmente quando a criança vem perguntar é porque já está atrasado, né? Então é um desafio muito grande para nós pais. As crianças, elas dão sinais de alerta, Márcio. Esse é o meu ponto agora. Quais os sinais de alerta de sofrimento emocional, como que a gente enxerga isso? Como se enxerga aí? Primeiro tem aquilo que a gente já falou anteriormente, essa mudança drástica da criança. Ok, de comportamento. De comportamento. E tem outros comportamentos também. Por exemplo, por que uma criança de 5 anos, vamos supor, não dorme? Ok. Isso é um sinal de alerta. Se não for nada fisiológico, é algo psicológico. Porque não faz sentido, entende? Até porque uma criança precisa dormir mais do que um adulto. Mais Um adulto precisa de 8 horas de sono, uma criança precisa de 12, 14 só. Exato. Então, como uma criança de 5, 7, 8 anos do nada perde o sono. Não faz sentido, pais. Nossa, eu já tô fazendo uma lista de crianças que eu sei que não dormem. Então, não faz sentido. Se não é algo
que tá faltando uma vitamina, por exemplo, melatonina, isso tudo, claro, com acompanhamento médico, o que essa criança tá mostrando para os pais? É claro que pode ter também o excesso de telas, né, que isso tira o sono. Então, assim, a tela não é assim. Não super estimula, né? Primeiro que criança e adolescente não tem que ter tela. Ele tem que à vontade, tem que ser um tempo determinado. E criança não tem que ter de jeito nenhum. Adolescente a gente determina, até porque isso é um fator de risco também, né? O que ele consome nas redes sociais. O conteúdo da tela. Mas a criança, ela fica muito... Ela quer consumir aquilo, ela não vai ter o time de que eu preciso dormir. Então, pra você dormir, você tem que ficar no mínimo 2 horas sem telas. Sim. Hoje... Serve pra gente, né? Isso serve pra gente também, mas hoje que criança que faz isso? Dorme assim, né? Dorme assim. Então, o sono, o apetite, a interação social... Então, são fatores que nós precisamos observar no comportamento das crianças. No comportamento das crianças, exatamente. Por exemplo, a criança, uma adolescente, ela adora escrever, ela adora pintar, ela adora desenhar. Analisa o que seu filho está desenhando. Se ele está desenhando, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Que eu tive um exemplo assim de uma paciente que ela era depressiva. Ela desenhou um corpo humano, e aqui no meio ela desenhou uma bola preta. Como se fosse um vazio existencial. Isso já é um sinal de alerta. Ela não precisa falar que ela está em sofrimento. Pelo desenho a gente já tá vendo. E assim, como que eu consigo diferenciar, então, uma tristeza passageira de algo mais crônico que é um fator de risco? É o tempo? É o tempo, tá. É o tempo. E claro, dentro do DSM a gente tem várias... DSM? DSM é o código que a gente tem, é o código de doenças, né? Portanto, é mundial. Então, psicólogos e psiquiatras do mundo inteiro usam o mesmo código. Então, se eu chegar nos Estados Unidos e der o código F41, ele vai saber que é ansiedade. Legal. Você é global, na Alemanha, não é? Sim, é global. Então, o CID, né? O CID, ok, tá bom. O CID, que tá dentro do DSM, que é o código de doenças, né? Ele tem muitas características, tem muitos pontinhos. E você tem que observar, claro que as pessoas comuns não vão ter acesso a ele com facilidade. Mas se você, em 2, 3, 1 mês, o seu filho não quer ter higiene pessoal. Nossa, eu ia falar exatamente disso. Porque assim, o adolescente às vezes passa por uma fase que não quer tomar banho. Não, mas isso é normal. É normal. Mas aí o que você faz? Mas eu já vi adultos que não têm um cuidado com com o asseio físico, com cuidado no cabelo, com a aparência. Mas você pegar um adolescente, não quer tomar banho? Deixa ele 3 dias sem tomar banho. No quarto dia ele vai tomar banho. Por quê? Porque os amigos estão zoando mesmo. Entendeu? Então, é normal. Não quer tomar? Tá bom, mãe, pai, tudo bem. Ele vai ter a consciência de que ele precisa tomar banho. É totalmente diferente. Mas assim, mesmo tendo a consciência, mesmo os amigos alertando, ele ainda não quer tomar banho. Aí isso é um quadro crônico. Ainda, não. Pode entrar. Pode entrar no quadro crônico, exatamente. Alteração do humor por mais de 2 semanas, né? Alteração do apetite por mais de 2 semanas. Tudo que vai além de um dia, uma semana, por um estado específico que o pai reconhece, por exemplo, briguei com meu filho, deixei ele de castigo. Vai ficar 1 semana sem falar comigo? Acontece, exatamente. Algum dia. Mas se seu filho tá há 3 semanas sem falar com você, cara, é algo muito errado. É algo muito errado, exatamente. Eu acho que assim, o adolescente, enfim, qualquer um de nós, né? Porque a gente tá falando muito de criança e adolescente, mas isso serve também para adulto. Sim. Na sua medida. Né? Exato. Então, se assim, os pais tiverem isso, né? Então, assim, entendo que quando eu não tenho cuidado comigo, é um sinal muito grande de alerta. Sim, porque nós temos que nos amar em primeiro lugar, né? Sim, isso a gente até ensina aqui no colégio, nós somos um colégio cristão, então nós entendemos que na oração do Pai Nosso, né, ele é muito relacional, né? Então eu sou perdoado na medida que eu perdoo, né? Eu amo na medida que eu me amo. Exato. Então quem não se ama é incapaz também de amar, né? Porque o amor passa por mim. Sim. Então quando eu não me amo, é um sinal de alerta, negligencia. E eu entendo que até um desleixo em relação às suas próprias coisas também é um sinal de alerta. Sim, porque não tem apego a nada que é seu, né? Isso representa muito o que a pessoa tá por dentro, né? Se você gosta do seu quarto muito bagunçado, provavelmente você tá bagunçado por dentro da sua família. Se você não tem o mínimo de preservar, por exemplo, os meus pais me deram essa caneca. Tudo bem que a criança ou adolescente pode não saber, mas deveriam saber o valor financeiro. Mas, putz, eles trabalharam por isso, eu vou cuidar, não vou simplesmente jogar no chão. Não, eu vou cuidar, vou lavar, vou deixar, porque
porque os meus pais me deram isso, né? E um sinal de alerta também que eu esqueci de falar anteriormente, que eu vi aqui nas minhas anotações, é a autolesão. Tá. Né? Por exemplo, tá um calor de 40 graus, o adolescente tá de moletom, Capuz, né? de capuz, né? Não deixa, por exemplo, os lugares, posso falar os lugares? Normalmente que os adolescentes... Sim. Os lugares normalmente que os adolescentes se cortam, são os lugares fáceis de esconder. Então, braço, porque você coloca uma blusa e não vê, meio de perna, interior da coxa. Como diretor, na época eu era coordenador. Eu acho que foi o momento mais traumático da minha carreira. Quando eu tive que chamar um pai e comunicar a esse pai que a filha dele estava se automutilando. Ela estava cortando exatamente no interior das pernas, da coxa. Por quê? Porque é fácil de esconder. Você esconde com short, você esconde com calça, com saia, entendeu? Então, braço, né, por causa da camiseta, interior, e aqui, né, também nas laterais. Mas normalmente não pode não ser corte, pode ser... Descalificação pessoal, tipo... beliscar, sabe? Se coçar, assim, até a ferida aparecer. Aqui, nessas partes aqui, não vai ser corte, vai ser beliscos e... Sabe, laceração, né? Uau. Então isso é algo que a gente precisa realmente... E, tá, eu vejo isso, o que eu faço? Porque assim, eu acho que é muito desesperador. Para um pai. Eu acho que pra um pai, enfim, quando você tem um relacionamento com aquela pessoa, quando você vê alguém que você identifica um fator de risco. E assim, eu não sou psicólogo, talvez a maioria de quem está nos assistindo não é psicólogo, né? A gente não tem conhecimento técnico do que fazer. Eu já estive em contato com alguém que estava com uma atitude suicida e eu entendo que é desesperador. Você não saber, é capaz de você ir lá e matar a pessoa de uma vez, né? Então assim, o que fazer? Então, o que realmente ajuda uma pessoa que está num momento ou de alerta? Primeiro, não julgue. Acho que isso... Eu sei que muitas vezes a gente tem a tendência de falar, é frescura, vai passar, que são frases socialmente impostas, né? Então, antes de mais nada, pais, acolham. Não precisa fazer grandes coisas. Acolha, abrace, né? Tenha um relacionamento, entenda o que está acontecendo, filho. O que está acontecendo? E com essa voz, não precisa ser, o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Não. Filho, vamos conversar, senta aqui. Não é querer que, você tem tudo e né? Por que você tá fazendo isso? É uma forma de você me machucar, né? Muitas vezes que os pais podem falar, né? Pode ter a ver com eles. Não, é uma dor e é um sofrimento interno, tá? O que a gente tem que evitar, então? Que tipo de... Essas falas muito exacerbadas, de colocando a culpa na pessoa. E isso realmente vai criar um distanciamento e a pessoa vai ter vontade a mais de acabar com esse sofrimento. Até porque o suicídio e a automutilação, vou começar pela automutilação, é trocar a dor. Eu quero trocar a dor emocional pela dor física. Então eu me corto, porque é fisicamente, então a emoção troca, sabe? Então, aí parei de pensar. Ou seja, eu tô querendo fugir de uma dor que eu não entendo. Por uma coisa que eu consigo palpar, entendeu? E o suicídio, ele também é acabar com a dor. É uma fuga. É uma fuga. É que o suicida não entende as consequências disso, né? O que vem depois. Sim. Até porque a gente não sabe o que vem depois, né? Mas é acabar com... É um impulso tão rápido. Pode ter planejamento ou pode não ter, mas aquele momento de fragilidade a pessoa precisa ser acolhida, porque vai passar e ela vai entender que o suicídio não é o caminho para acabar com a dor. Sim. Porque o suicídio é acabar com a dor. Tem uma frase que antigamente era talvez até uma verdade, né? Que quem fala não se mata, né? E a minha pergunta aqui é quando buscar uma ajuda profissional? Porque assim, antigamente tinha essa fala, né? Então, quem fala não se mata, quer se matar, se mata. Sim. Né? Gente, eu tô sendo assim, superficial aqui, tá? Não necessariamente. Mas assim, hoje a gente sabe que não é assim. Um indício qualquer, né? Um pensamento suicida já é algo que motiva, um sinal que deve ser buscado ajuda, né? Então, como a gente estava falando anteriormente, o primeiro passo é os pais acolherem, né? E como você disse, os pais não são psicólogos, vocês não têm essa... Não se cobrem isso, né? não se cobrem para dar essa assistência. Não vai acontecer. Então, primeiro momento,
acolha, entenda o que está acontecendo. Isso é o primeiro passo. O segundo passo é ajuda psicológica. Ajudou a... Não precisa levar para o psiquiatra, nada disso. Primeiro é o psicólogo. O psicólogo vai dar para os pais a orientação necessária. E também vai ajudar aquela criança ou adolescente. O segundo passo é o psiquiatra. Porque o psiquiatra vai com a parte de medicamentos. Mas aí, antes de... Só para não te atrapalhar, é claro, se você perceber, pai e mãe, que o seu filho, seu adolescente, está muito além... Por exemplo, tá muito fora da, entre aspas, fora da casinha, vamos colocar assim, você perceber que ele tá muito assim, cara, eu não posso deixar meu filho sozinho, leva ele para um hospital psiquiátrico. E muitos hospitais, eles têm a ala psiquiátrica, que não é que a criança vai ficar internada, não é isso, mas eles têm psiquiatras de prontidão. Nem todo hospital, por incrível que pareça, tem um psiquiatra de plantão. Mas existe em São Paulo, graças a Deus, nós temos uma rede muito vasta e temos muitos hospitais com psiquiatras 24 horas. Então, pai e mãe, se você perceber que seu adolescente tá muito além e você tá com medo de deixar ele sozinho, por qualquer coisa, ou por mutilação, ou por suicídio, ou por uma depressão grave, procure um psiquiatra num hospital psiquiátrico no primeiro momento. Eu gosto muito dessa ideia do Setembro Amarelo, porque a gente está trabalhando na prevenção. Sim. Né? O caso desse que é psiquiátrico, precisa de uma intervenção, eu entendo que já é um momento... Já passou da prevenção. Né? Eu entendo que, assim, tristeza é natural da vida. Sim. Decepções fazem parte... Frustração faz parte da nossa formação enquanto indivíduo. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, acho que é interessante, nesse Setembro Amarelo, que a gente está entrando aqui, é o tema da nossa conversa hoje, é nós olharmos para as situações da vida, diferenciando esses momentos, né? Sabendo que se eu blindo o meu filho, meu adolescente, de frustrações, eu posso estar gerando um futuro suicídio. Prejudicando totalmente. Porque quando ele for lidar com a, entre aspas, vida real, não existe vida real. Vida real é a partir do momento que nasce. Sim. Né? Quando ele vai lidar com situações que não estão sob controle, não estão sob controle dela enquanto indivíduo, ou das pessoas que a amam diretamente, né? Então você vai para o mercado de trabalho, vai para uma faculdade, ou enfim. Sim. Essa pessoa não vai estar preparada para lidar com essas situações que não estão sob o controle dela, que no fundo é a maior parte daquilo que acontece no dia a dia, no lado externo, né? Sim. Então eu entendo que é importante a gente pensar que alguém que precisa de muito cuidado somos nós, os adultos, né? Porque como eu vou cuidar de alguém se eu não estou bem? E isso que infelizmente a gente vê muito no dia a dia da escola. Né? Às vezes se você vê uma criança que está tentando ali vir para a escola, fazer suas coisas, etc e tal, mas você tem um adulto que não tá legal. Aquele adulto precisa de ajuda. E eu gosto muito da ideia da máscara de oxigênio do avião. Né? Eu uso muito essa analogia. Qual que é a orientação, né? Primeiro você põe em você. Depois você põe no... Porque senão morre os dois. Exatamente. Né? Então eu entendo que o que a gente poderia pensar no sentido de autocuidado do adulto. Então, assim, se eu tenho alguém debaixo da minha responsabilidade, do meu cuidado, eu preciso olhar para mim também. Sim. E primeiro, talvez. Sim. É aquela frase, né? Todo mundo deveria fazer terapia. É real. Não é puxando a sardinha, não é puxando a minha sardinha, não. É real, por quê? Porque a gente não procura terapia só por algumas questões, é por autoentendimento. A gente precisa desse ambiente, desse lugar, que a gente tenha essa troca de quem eu sou, pra você se cuidar. Então, fazer terapia, e muitas psicólogas hoje já dão orientação parental. Legal. Né? Que a escola também dá. E os psicólogos também dão. Que a educação funciona aqui, né? Exato. Então, assim, se o pai e a mãe, vamos supor, né? Vamos colocar assim, eu espero que ninguém da nossa audiência seja assim, tenha muito preconceito com fazer terapia. Tudo bem. Já que no primeiro momento... Eu não sou maluco, né? Já que você não é maluco, então queira que seu filho não seja maluco. Então procure uma orientação parental. Eu entendo, cara, que eu sempre comento isso, né? Que olhar pra dentro e me conhecer é algo que eu entendo. Isso é um entendimento meu, talvez não técnico, mas ele é um processo não natural. Por quê? A gente tem os olhos virados pra fora, pra o outro, né? Então eu sempre digo que eu vejo que tem uma couve no seu dente, né? Mas eu não sou capaz de ver isso no meu dente. Exato. Né? Então olhar pra dentro é um processo antinatural.
E é Precisa de um esforço muito absurdo. Porque você tem que romper muitas barreiras, é muito difícil, porque muitas vezes a gente não quer entrar em contato Com quem eu sou de fato. com quem eu sou de fato. O que a espiritualidade pode trazer de benefício para o desenvolvimento saudável? O primeiro ponto que eu acho que é a comunidade em si, que a gente... Sermos pessoas, sermos gente, né? Sermos pessoas, então a igreja, querendo ou não, a espiritualidade já torna os seres humanos mais seres humanos, né? Claro que nem sempre é assim, mas a gente tá falando do geral, né? As coisas nos seus devidos lugares devem ser feitas da forma correta. Exato, exatamente. Então, primeiro, a comunidade. Legal. E segundo, a crença, ela é muito importante, né? O crer em algo já faz a gente ter uma esperança. Ok. Já faz a gente, não é ter medo, mas assim, eu tenho alguém que olhe por mim, né? Eu tenho alguém que vai, apesar de eu estar me sentindo sozinho, eu sei que eu não estou sozinho. Então o papel da espiritualidade, apesar de estarmos ou nos sentirmos sozinhos, entendermos que não. Que temos alguém maior que pode nos cuidar, que pode nos... Está com a gente. Que está com a gente, exatamente. Eu gosto muito da filosofia de Viktor Frankl, né, que fala sobre o sentido da vida, né? E o sentido da vida, ele não está só aqui, né, nas coisas que eu tenho, na minha vida, mas o meu sentido de vida está também no outro. Sim. Né? Então a minha vida, ela passa pelo que eu posso fazer pelo outro, né? E Viktor Frankl, fica aí a dica de leitura, né? É o sentido da vida de Viktor Frankl, quando ele fala que as pessoas que estavam ali no Terceiro Reich, lá na Alemanha, presas, quando elas tinham uma família esperando por elas fora, elas tinham uma sobrevida muito maior. Sim. E quando ele saiu, né, dali, ele percebeu que pessoas que estavam com câncer, doenças terminais, etc., que tinham um motivo de vida claro, né, nas suas famílias, pessoas queridas, tinham uma capacidade de cura maior do que as pessoas que estavam sozinhas. Porque a pessoa se fortalece, né? Se a pessoa sabe que tem alguém esperando por ela, nesse caso, é muito mais, entre aspas, fácil você... Não, eu quero viver. E eu acho que existe uma relação direta entre esse propósito de vida que vai além da minha própria vida e a própria prevenção do suicídio, que é o nosso tema principal, né? Então, assim, se você vê uma pessoa que não tem propósito nenhum de vida, ela não tem uma projeção, o que eu vou fazer daqui a 1 ano, 5, 10... É o vazio. É aquele vazio que você falou. Aquele vazio. Buraco preto, né? Buraco preto. Então, assim, eu acho que, indo aí pro nosso final, o que a gente tem que evitar, de fato? Acho que é minimizar, né? Minimizar esses sentimentos de tristeza prolongada, dizer que você tá com bobeira, frescura e coisas do tipo, né? Mas entender que existem sinais de alerta muito importantes. Se os pais, eu vou ser um pouco radical, se os pais fizerem papéis de pais, sim. Se os pais estiverem conscientes e presentes, sim. Porque presença, né? A presença real, né? Presença real e não estar, apesar de você estar em casa, você estar tecnologicamente conectado, você não está em casa. Sim. Então, os pais olharem para os filhos, já temos metade do caminho feito. Sabe que não sei se foi na Suécia, acho que foi na Suécia, que o próprio governo desenvolveu um projeto social de que cada pai precisava olhar 10 minutos por dia nos olhos das crianças. Mas aí vamos para o outro lado. O governo precisa falar isso? Pois é. Bom, então eu acho que é isso, olhar pro filho, não ter essas frases de efeito, não colocar a culpa no filho, né? Então é acolher, é trazer pra perto. Também não ficar se autoculpando, né? Eu sou o pior pai do mundo. Não, foi por minha causa. Existe uma frase, né? Que quando nasce uma criança, nasce uma culpa. Né? Nasce uma mãe, nasce um pai, nasce uma culpa, né? Você começa a se culpar que você não foi capaz de dar, etc. Isso é errado, porque são pesos que não tem como. Assim, eu entendo. Prever muitas coisas, né? De fato, nasce um pai, nasce uma mãe quando nasce uma criança, que a gente, em geral, nós queremos ser o melhor pai, a melhor mãe para aquela criança, né? E saber que essa dor, esse anseio de ser melhor, vai nos acompanhar sempre. Sim. Né? Porque é a dor da descoberta da vida, do dia a dia. Sim. Né? Acho que, se eu não me engano, acho que foi a Fernanda... A mãe é Fernanda Montenegro, né? Fernanda Montenegro, num podcast, não lembro qual, ela falou assim, quando minha primeira filha nasceu, eu não sabia ser mãe. Uhum. Quando o segundo filho nasceu, eu aprendi a ser mãe da primeira. Pois é.
Entendeu? Faz E aí quando o terceiro nasceu, ela aprendeu a ser mãe do segundo. E você pode ter 10 filhos, cada um vai ser de um jeito. Cada um vai ser de um Bom, jeito. eu entendo que então a tristeza faz parte da vida, Isso. as dores do dia a dia fazem parte da vida, E eles precisamos aprender a lidar faz com parte isso. do amadurecimento, etc e tal. Mas assim, tudo isso, na medida correta, vai nos dar os sumos, bagagem para que a gente tenha uma vida saudável. O problema é quando tudo isso sai da sua medida correta, né? De uma vida saudável. Exato. Né? Então é o que eu falo, você tem uma boca só, você pode comer tudo de colesterol, tudo de gordura, tudo de açúcar, ou você pode escolher comer coisas boas, né? Então a nossa vida é uma vida só, uma única vida, né? Então, partindo aí para os finalmente, que lição, assim, na sua experiência clínica, que grande lição você pode fazer pra gente em relação ao acompanhamento de pessoas em sofrimento emocional, o que você já viu nesse cenário e o que você pode nos deixar aí de alertas e de conselhos, sugestões para que a gente possa tratar com pessoas que estejam, de fato, em sofrimento. Eu vou ser redundante. Tá vendo? Mas a rede de apoio, eu vejo que assim, se a criança ou adolescente e próprio adulto tiver uma boa rede de apoio, a rede de apoio ajuda muito, porque a rede de apoio vai dar o sinal. A rede de apoio, muitas vezes, pensando no adulto, se o seu amigo for muito seu amigo, ele vai ter o telefone do seu psicólogo. Legal. Ou vice-versa, né? E seu amigo pode falar com o seu psicólogo. Ó, fulano não tá bem. Né? Então, entendeu? Por isso que é uma rede. São pessoas conectadas. Conexões fortes. É claro que não necessariamente o seu amigo precisa ter o telefone do psicólogo. Mas se tiver, Até porque existem pessoas e pessoas, né? Eu brinco que existem pessoas na nossa vida que são raízes, pessoas que são tronco, e pessoas que são galhos, pessoas que são folhas. Exato. Tem gente que passa pela nossa vida como folhas. Sim, vão cair um dia, né? Tem pessoas que demoram mais pra cair, são galhos. Tem pessoas que nunca vão sair da nossa vida, que são raízes. Exatamente. Né? Então o risco aí é você colocar pessoas folhas no lugar de raiz e pessoas de raiz no lugar de folhas, né? Exatamente. Então desenvolver os relacionamentos saudáveis. Verdadeiros. Legal. Então, assim, o que eu posso hoje dizer é, primeiro, quebrar o tabu da saúde mental. Okay. Saúde mental é para todos e todo mundo tem que ter acesso à saúde mental. O que a gente está fazendo aqui é levar a saúde mental a todos. Então, ter uma boa rede de apoio, né? Ou ter um ambiente saudável e acolhedor dentro de casa, né? E assim, uma vida saudável. Então, praticar esportes, aquilo básico. Praticar esportes, alimentação saudável, beber água e dormir. Vamos começar pelo básico. Legal, ótimo. Então, tudo isso é o que eu posso dar de dica, assim, gente, faça o mínimo, que já é muito. Hoje já é muito. Hoje já é muito, exatamente. E se tiver alguém, alguma pessoa que tiver em um momento de risco, em um momento assim que tá se sentindo, né, não tô legal, o que a gente pode deixar de sugestão? Procure um psicólogo. Peça pro pai, pra mãe, levante a mãe e fala, mãe, pai, preciso de ajuda. Marque o psicólogo. Se isso não for possível, existem clínicas que são escolas que são das universidades que atendem de forma gratuita, né? E eu venho dizendo sempre, cara, que nós como profissionais do ensino, nós precisamos também estar capacitados, né, para perceber situações e para dar o primeiro acolhimento. Né? Não é o nosso papel fazer a parte clínica, mas o primeiro acolhimento. Né, nós como pais, professores. Até porque senão a criança, eles são muito, muito vulneráveis. Sim. Então, alguém vai dar esse acolhimento, né? Tem isso também. Então, assim, dar o primeiro acolhimento é a pessoa se sentir confortável e segura. Porque o que está faltando isso também é segurança. Segurança. Né? Que os adolescentes hoje não têm. Não tem. Então, se tiver alguém aí precisando de um apoio, né, procure ajuda. Não fique com vergonha, não negligencie. Foi aquele exemplo que eu dei no começo. Se tiver com dor no joelho, você procura ortopedista. Se você tiver com dor nas suas emoções, procure um psicólogo, né? Exatamente. Procure alguém para pedir ajuda. Então, Karen, obrigado. Antes disso, né, vamos falar do Centro de Valorização da Vida. Legal. Que é o CVV, né, adolescente, pais, se vocês estiverem passando por um momento de sofrimento intenso, estiverem com pensamentos suicidas, ligue no CVV, é um centro 24 horas e o telefone é 188. Tá procurando aqui, 188. 188, legal. Muito fácil de decorar. Então, adolescentes, adultos, 24 horas vai ter uma pessoa ali para te acolher e para dar esse primeiro acolhimento, esses primeiros 15 minutos, a doutora Ana Beatriz fala, os primeiros 15 minutos são cruciais para salvar uma vida. Legal.
E como colégio cristão, a gente não pode deixar de ressaltar isso, né? Que nós não estamos sozinhos. Exato. Né? Existe um Deus que nos ama, existe um Deus que nos criou e que tem o futuro, né, guardado para nós, e que esse futuro seja saudável, brilhante, produtivo, e que nós possamos ter uma vida saudável, né, de acordo com aquilo que Deus projetou para as nossas vidas, mas que nós possamos construir esse caminho, porque muita coisa depende de nós, né? E a gente vem construindo isso esse ano no colégio, que a nossa saúde mental, emocional, ela também depende de nós. Nós não podemos ser... tudo. Exato. A gente não influencia na saúde física, Sim. fisiológica, Sim. né? E assim, momentos difíceis nós iremos passar, pode ter certeza disso, né? Mas como eu vou lidar com isso é que faz toda a diferença. Então que nós tenhamos aí sabedoria, né, controle emocional, autocuidado, autogestão, autorregulação, enfim, para termos uma vida saudável. Cara, obrigado. Eu que Obrigado por agradeço. esse bate-papo muito produtivo. Espero que tenhamos ajudado aí você a entender melhor esse cenário. São tempos desafiadores, mas é para isso que nós estamos aqui, né? Estamos ao tempo certo e hoje é o nosso tempo, né? Em que tenhamos aí uma reflexão legal durante esse mês, nesse setembro, que nós possamos estar atentos às nossas próprias emoções e às emoções daqueles que nos rodeiam. Valeu, muito obrigado. Obrigado, Karen. Obrigada. Beijão a todos. Tchau, tchau. Obrigada a todos.